Em 14 de janeiro de 2026, após reunião tensa na Casa Branca, ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e Groenlândia deixaram Washington sem conseguir mudar posição americana. Não conseguimos mudar a posição americana, declarou o ministro dinamarquês Lars Løkke Rasmussen aos repórteres. Está claro que o presidente tem esse desejo de conquistar a Groenlândia. Horas depois, Alemanha, Suécia, França, Noruega, Holanda e Finlândia anunciaram o envio de tropas militares para a Groenlândia, não para exercício de rotina, para defender território de aliado da OTAN contra a ameaça de outro membro da OTAN. É crise sem precedentes na história da Aliança Atlântica. Pela primeira vez desde 1949, membros da OTAN mobilizam forças não contra a ameaça externa, mas para defender território de um aliado contra o membro mais poderoso da própria aliança. Donald Trump não está blefando. Após capturar presidente venezuelano Nicolás Maduro em operação militar em 3 de janeiro de 2026, Trump intensificou ameaças sobre Groenlândia. Vamos fazer algo na Groenlândia, gostem eles ou não, declarou em 9 de janeiro. Se não fizermos do jeito fácil, faremos do jeito difícil. Segundo o relatório do Daily Mail, de 11 de janeiro, Trump ordenou o Comando de Operações Especiais a desenvolver plano de invasão. Generais consideram ordem louca e ilegal. Mas é ordem. Isso não é teatro político nem negociação imobiliária. É desintegração da ordem de segurança ocidental construída há 75 anos. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com 2,1 milhões de quilômetros quadrados, população de apenas 57 mil pessoas e reservas massivas de terras raras, urânio e outros minerais críticos. É território autônomo do Reino da Dinamarca desde 1979, com um governo próprio, mas com Copenhague responsável por defesa e relações exteriores. Estados Unidos mantém presença militar na Groenlândia desde a Segunda Guerra Mundial, baseada em Acordo de Defesa de 1951, que reconhece inequivocamente soberania dinamarquesa. Base Espacial Pitufik, antiga base aérea de Thule, no noroeste da ilha, é instalação crítica para a defesa antimísseis e vigilância do Ártico. Mas presença americana encolheu dramaticamente após Guerra Fria, de 10 mil militares no pico para cerca de 150 em 2026. Trump tentou comprar Groenlândia pela primeira vez em 2019, oferta rejeitada pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, como discussão absurda. Episódio foi tratado como excentricidade trumpiana. Mas Trump nunca abandonou ideia. Após reeleição em 2024, retomou campanha com intensidade sem precedentes. Em dezembro de 2025, nomeou Jeff Landry como enviado especial para a Groenlândia, cargo não reconhecido pela Dinamarca. Em janeiro de 2026, após operação militar na Venezuela que capturou Maduro, retórica se transformou em ameaças explícitas de uso de força militar. Dinamarca respondeu anunciando aumento massivo de presença militar na Groenlândia e convocando aliados europeus da OTAN. Resultado é crise que ameaça destruir a Aliança Atlântica. O que está em jogo não é apenas pedaço de gelo no Ártico. É princípio fundamental da ordem internacional pós-1945. Integridade territorial de nações soberanas é inviolável. Se Estados Unidos podem simplesmente tomar território de aliado porque decidem que é estrategicamente necessário, que regra resta? Trump argumenta que precisa de Groenlândia para impedir que Rússia ou China ocupem ilha. Mas Groenlândia já está sob proteção da OTAN através da Dinamarca. Argumento real não é segurança, mas controle. Trump quer transformar vantagem geográfica que Estados Unidos já desfrutam através de aliança
em posse direta. A crise atual começou oficialmente em 3 de janeiro de 2026, quando forças especiais americanas conduziram operação militar em Caracas, capturando o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e transportando-o para Estados Unidos. Essa operação, chamada Operation Absolute Resolve, violou soberania venezuelana e direito internacional, mas Trump celebrou como demonstração de que Estados Unidos não precisam de permissão internacional para agir quando interesses nacionais estão em jogo. Apenas horas após anúncio da captura de Maduro, assessores da Casa Branca começaram a vincular Venezuela à Groenlândia. Stephen Miller, vice-chefe de gabinete, declarou que Estados Unidos têm direito de tomar Groenlândia. Sua esposa Kate Miller postou o mapa da Groenlândia, coberto com bandeira americana, e palavra, em breve. Mensagem era clara. Sucesso na Venezuela era prelúdio para a Groenlândia. Em 9 de janeiro, Trump intensificou retórica durante reunião com executivos de petróleo na Casa Branca, acompanhado por vice-presidente J.D. Vance e secretário de Estado Marco Rubio. Vamos fazer algo na Groenlândia, gostem eles ou não, declarou Trump. Porque se não fizermos, Rússia ou China vão tomar Groenlândia, e não vamos ter Rússia ou China como vizinhos. Ele acusou Dinamarca de falhar em proteger águas ao redor da Groenlândia contra navios chineses e russos. Alegação rejeitada por políticos dinamarqueses e groenlandeses que apontaram a ausência de presença militar chinesa ou russa significativa. Eu gostaria de fazer acordo do jeito fácil, mas se não fizermos do jeito fácil, faremos do jeito difícil. Trump adicionou: a ameaça não deixava espaço para ambiguidade no mesmo dia. Ministro das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, disse que Groenlândia deveria tomar a liderança em conversas planejadas com Marco Rubio, mas também reafirmou que Groenlândia não está à venda e não quer ser propriedade dos Estados Unidos. Pesquisa de opinião de 2025 mostrou que 85% dos groenlandeses rejeitam ideia de se tornar parte dos Estados Unidos. Apenas 6% apoiam nos Estados Unidos. Pesquisa YouGov mostrou que apenas 7% dos americanos apoiam invasão militar da Groenlândia. Mas Trump não se importa com a opinião pública. Em 11 de janeiro, Daily Mail britânico relatou que Trump ordenou Comando de Operações Especiais Conjuntas a desenvolver plano de invasão da Groenlândia, mas que generais estão resistindo porque consideram invasão ilegal e sem apoio do Congresso. Os generais acham que plano de Trump para a Groenlândia é louco e ilegal, disse fonte diplomática não identificada ao Mail. Então estão tentando desviá-lo com outras grandes operações militares. Dizem que é como lidar com criança de 5 anos. Essa revelação enviou ondas de choque através da Europa e levantou questão que ninguém quer fazer explicitamente. Forças armadas americanas obedeceriam ordem presidencial para invadir território de aliado da OTAN. Dinamarca não interpretou ameaças de Trump como retórica vazia. Em 14 de janeiro, ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, anunciou que Dinamarca aumentaria a presença militar imediatamente, em estreita colaboração com aliados da OTAN, citando que tensões de segurança se espalharam para o Ártico. Anúncio detalhou que forças dinamarquesas desdobrariam capacidades e unidades em conexão com atividades de exercício a partir de hoje, resultando em presença militar aumentada em e ao redor da Groenlândia de aeronaves, navios e soldados, incluindo de aliados da OTAN, no período vindouro. Atividades em 2026 poderiam incluir proteção de infraestrutura crítica, assistência a autoridades locais e polícia, hospedagem de tropas aliadas, desdobramento de aeronaves de combate
e operações navais em e ao redor da Groenlândia. Ministro Poulsen enfatizou que propósito é treinar capacidade de operar sob condições árticas únicas e fortalecer presença da aliança no Ártico para benefício de segurança. Europeia e transatlântica Dinamarca também anunciou pacote de defesa ártica de 14,6 bilhões de coroas dinamarquesas, equivalente a cerca de 2 bilhões de dólares, para reforçar capacidades militares, não trenós de cães, mas navios drones jatos de combate, disse ministro Rasmussen em Washington. Resposta europeia foi imediata e coordenada em poucas horas. Após anúncio dinamarquês, múltiplos países da OTAN confirmaram envio de pessoal militar para a Groenlândia. Alemanha foi primeira, anunciando em 14 de janeiro que enviaria equipe de reconhecimento de 13 militares para Nuuk capital da Serindalsodal, Groenlândia, de quinta a sábado. Missão foi descrita como exploratória, para avaliar estrutura para possíveis contribuições militares, para garantir segurança na região, incluindo capacidades de vigilância marítima. Suécia anunciou que vários oficiais das Forças Armadas suecas chegaram à Groenlândia na quarta-feira, parte de grupo de vários países aliados que juntos prepararão elementos futuros dentro da estrutura do exercício dinamarquês. Operação Arctic Endurance. Primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson disse que era a pedido da Dinamarca que Suécia estava enviando pessoal. França anunciou participação através de presidente Emmanuel Macron, que postou na rede X às 00:18 horas local de quinta-feira, que, a pedido da Dinamarca, decidi que França participará dos exercícios conjuntos organizados pela Dinamarca na Groenlândia. Primeiros elementos militares franceses já estão a caminho, outros seguirão. Noruega confirmou envio de 2 membros das Forças Armadas para mapear cooperação futura entre aliados. Ministro da Defesa norueguês, Tore Sandvik, disse em e-mail a Reuters. Holanda anunciou o envio de um oficial naval para participar do exercício. Ministro das Relações Exteriores holandês disse que país estava disposto a enviar mais pessoal. Finlândia confirmou que estava avaliando o pedido da Dinamarca para enviar tropas. Ministra das Relações Exteriores, Elina Valtonen, declarou: Reino Unido sinalizou disposição de participar, segundo relatórios da Bloomberg e Le Monde. Canadá também confirmou desdobramento de forças para território dinamarquês no Alto Norte. Timing e simbolismo desses anúncios são significativos, demonstram solidariedade europeia sem precedentes, em momento de tensão sem precedentes, dentro da OTAN. Em 14 de janeiro, ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e Groenlândia viajaram para Washington para reunião crucial com o secretário de Estado Marco Rubio e vice-presidente J.D. Vance. Objetivo era persuadir a administração Trump a recuar de ameaças sobre Groenlândia e encontrar caminho para a cooperação que respeitasse soberania dinamarquesa. Reunião fracassou completamente. Não conseguimos mudar a posição americana. Lars Løkke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores dinamarquês, disse aos repórteres após reunião: está claro que o presidente tem esse desejo de conquistar a Groenlândia. Ele usou palavra específica, conquistar, não adquirir ou comprar, mas conquistar, termo que implica uso de força. Rasmussen e sua contraparte groenlandesa, Vivian Motzfeldt, esperavam que conversa com Rubio e Vance aliviaria tensões crescentes sobre o futuro da Groenlândia, mas reunião falhou em abordar desacordos chave. Ao invés disso, oficiais declararam intenção de estabelecer grupo de trabalho para continuar a abordar preocupações sobre controle da Groenlândia e segurança na região ártica.
O grupo, em nossa visão, deveria focar em como abordar preocupações de segurança americanas, enquanto, ao mesmo tempo, respeita linhas vermelhas do Reino da Dinamarca. Rasmussen, disse Motzfeldt, enfatizou que Groenlândia estava aberta a fortalecer cooperação com Estados Unidos em segurança, mas que isso não significava que país queria ser propriedade dos Estados Unidos. Mostramos onde estão nossos limites. Motzfeldt disse: é do interesse de todos encontrar caminho certo, mas esse caminho não inclui propriedade. Conta de mídia social, representando representação governamental da Groenlândia, nos Estados Unidos e Canadá, também enfatizou necessidade de vozes indígenas Kalaallit em quaisquer assuntos concernentes. Ilha, por que vocês não nos perguntam Kalaallit? Última vez que pesquisa foi feita, apenas 6% dos groenlandeses Kalaallit eram favoráveis a se tornar parte dos Edizeira Conta, escreveu no Diches porta-voz da Casa Branca Caroline Leavitt, disse na quinta-feira que reunião foi produtiva. Mas presidente deixou sua prioridade bem clara. Ele quer que Estados Unidos adquiram Groenlândia. Ele acha que está em nosso melhor interesse de segurança nacional fazer isso. Em 15 de janeiro, Trump reiterou posição durante cerimônia no Salão Oval para assinar legislação sobre consumo doméstico de leite. O presidente também questionou se Dinamarca poderia repelir qualquer invasão potencial caso ocorresse. Groenlândia é muito importante para a segurança nacional, incluindo da Dinamarca. Trump disse aos repórteres. E problema é que não há nada que Dinamarca possa fazer sobre isso se Rússia ou China quiserem ocupar Groenlândia, mas há tudo o que podemos fazer. Ele adicionou que tem relacionamento muito bom com Dinamarca e seria brifado sobre reunião de quarta-feira após a aparição no Salão Oval. Estados Unidos já têm presença militar na Groenlândia e poderiam expandi-la ainda mais, sob termos de tratado existente, mas isso não é suficiente para Trump, que quer propriedade não acesso. A crise da Groenlândia coloca a OTAN diante de dilema existencial sem precedentes. Artigo 5 do Tratado da OTAN, Fundação da Aliança, declara que ataque armado contra um ou mais membros será considerado ataque contra todos, e que cada membro assistirá parte atacada, tomando imediatamente individualmente e em acordo com outros membros, ação que julgar necessária, incluindo o uso de força armada, para restaurar e manter segurança da área do Atlântico Norte. Artigo 5 foi invocado apenas uma vez na história da OTAN. Em 12 de setembro de 2001, após ataques terroristas aos Estados Unidos, nação atacada eram Estados Unidos e toda a OTAN, incluindo Dinamarca, declarou guerra contra Al-Qaeda e Talibã para defender aliado americano. Dinamarca enviou aproximadamente 10,000 soldados para lutar ao lado de forças americanas no Afeganistão, incluindo em missões de combate pesado na província de Helmand, Dinamarca. Perdeu 45 soldados naquela guerra, uma das taxas de baixas per capita mais altas de qualquer país, lutando lá mais recentemente, em resposta à invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Em 2022, Dinamarca forneceu equipamento militar importante, incluindo jatos F-16. Agora, Estados Unidos ameaçam invadir território dinamarquês. E questão é, se, artigo 5, se aplicaria se Estados Unidos atacassem Groenlândia. Tecnicamente, sim. Ataque americano à Groenlândia seria ataque ao Reino da Dinamarca, território da OTAN, e todos os membros seriam obrigados a defender Dinamarca contra agressor, que seria Estados Unidos. Mas na prática a aplicação é impossível. Nenhum membro europeu da OTAN tem capacidade militar para repelir invasão americana, e todos dependem de guarda-chuva nuclear americano para deterrência contra a Rússia.
Trump reconheceu esse desequilíbrio de poder explicitamente em 15 de janeiro, quando escreveu no Truth Social: militarmente sem vasto poder dos Estados Unidos, OTAN não seria força ou dissuasão efetiva. Eles sabem disso, e eu também. OTAN se torna muito mais formidável e efetiva com Groenlândia nas mãos dos Estados Unidos. Argumento de Trump é que OTAN deveria facilitar transferência da Groenlândia, porque isso fortaleceria a aliança, não ameaçaria. Mas esse raciocínio inverte lógica da aliança. OTAN existe para defender membros contra a agressão externa, não para redistribuir território entre membros baseado em considerações estratégicas. Primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, advertiu que ataque armado americano para tomar Groenlândia significaria fim da OTAN. Se usarmos força militar contra Groenlândia, isso significaria o fim da OTAN. Frederiksen declarou: essa não é hipérbole. Invasão de membro da OTAN por outro membro destruiria princípio fundamental de defesa coletiva e confiança mútua, que sustenta a aliança. Talvez alguma organização residual pudesse persistir no papel, mas na realidade, invasão da Groenlândia por Estados Unidos terminaria OTAN como aliança de segurança funcional. General Alexus Grynkewicz, comandante das forças da OTAN na Europa, tentou minimizar crise, dizendo em 9 de janeiro que a aliança estava longe de estar em crise. Não houve impacto no meu trabalho no nível militar. Até este ponto, eu apenas diria que ainda estamos prontos para defender cada centímetro de território da aliança ainda hoje. Grynkewicz disse a repórteres durante visita à Finlândia, mas essa posição torna-se insustentável se presidente dos Estados Unidos ordena invasão de território da aliança. Tentativas americanas de adquirir Groenlândia não são novas. Estados Unidos obtiveram quase 40% de seu território, através de compra mais notavelmente, Alasca e compra da Louisiana. E fizeram várias tentativas de obter ilha da Groenlândia. Da Dinamarca. Houve discussões internas notáveis dentro do governo federal americano sobre a aquisição da Groenlândia em 1867, 1910, 1946, 1955, 2019 e 2025. A aquisição foi defendida por secretários de Estado americanos, William H. Seward e James F. Burns, privadamente por vice-presidente Nelson Rockefeller e publicamente por presidente Donald Trump. Após Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos secretamente ofereceram comprar Groenlândia. Oferta foi rejeitada pela Dinamarca, mas em troca, Estados Unidos ganharam direitos militares extensivos através do Acordo de Defesa da Groenlândia de 1951, que permitiu Estados Unidos manter bases militares na Groenlândia e estabelecer novas bases ou áreas de defesa, se considerado necessário pela OTAN. Militar americano não deveria infringir soberania dinamarquesa na Groenlândia, mas tratado deu aos Estados Unidos jurisdição permanente sobre áreas de defesa de Thule-Sondrestrom e Narsarsuaq, e forças americanas podiam livremente usar e mover-se entre elas. Em 2025, única presença militar americana significativa era a Base Espacial Pituffik, antiga Base Aérea de Thule, com aproximadamente 150 militares. Mas o que distingue a campanha atual de Trump de tentativas anteriores é combinação de ameaças militares explícitas, pressão econômica e o que acadêmicos e comentaristas descreveram como guerra híbrida, seguindo escaladas continuadas durante 2025 e 2026. Ações americanas foram descritas por acadêmicos e comentaristas como forma de guerra híbrida. Avaliação oficial de ameaças dinamarquesas, publicada pelo Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês em 2025, pela primeira vez em sua história, mencionou Estados Unidos como ameaça à segurança nacional, ao lado de Rússia e China. Esse
é desenvolvimento extraordinário. Estados Unidos passaram de aliado mais próximo à ameaça identificada em documento oficial de inteligência. Guerra híbrida não é conflito militar convencional, mas combinação de pressão militar, econômica diplomática e de informação projetada para minar soberania de alvo, sem disparar tiro. No caso da Groenlândia, elementos de guerra híbrida incluem ameaças militares explícitas, incluindo ordem relatada a comandantes de forças especiais para desenvolver plano de invasão, nomeação de enviado especial não reconhecido, Jeff Landry, para minar a autoridade dinamarquesa, ofertas diretas a groenlandeses, contornando Copenhague, tentando criar divisão entre Groenlândia e Dinamarca, pressão econômica através de ameaças de tarifas e restrições comerciais, campanha de desinformação, incluindo alegações falsas sobre presença militar chinesa e russa na Groenlândia, questionamento público da capacidade da Dinamarca de defender Groenlândia. Jeffrey Sachs, economista americano e professor na Universidade de Colômbia, disse a Al Jazeera: Casa Branca quer comprar groenlandeses, não pagar pelo que Groenlândia vale, que está muito além do que Estados Unidos jamais pagariam. Trump acha que pode comprar Groenlândia barato, não pelo que vale para Dinamarca ou Europa. Essa tentativa de negociar diretamente com groenlandeses é afronta e ameaça à soberania dinamarquesa e europeia. Sachs adicionou que União Europeia precisa avaliar enorme valor como região geoestratégica no Ártico, cheia de recursos vital para a segurança militar da Europa, certamente não brinquedo dos Estados Unidos e seu novo imperador. Crise da Groenlândia transcende disputa territorial bilateral entre Estados Unidos e Dinamarca. Representa desafio fundamental à ordem internacional, baseada em regras que Estados Unidos ajudaram a construir. Após 1945, princípios centrais dessa ordem incluem integridade territorial de Estados soberanos, é inviolável. Mudanças de fronteiras devem ser pacíficas e consensuais. Força não deve ser usada para resolver disputas territoriais aliados. Respeitam soberania uns dos outros. Trump está violando todos esses princípios simultaneamente. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, alegaram estar exportando democracia e eliminando armas de destruição em massa, quando Rússia anexou Crimeia em 2014. Estados Unidos lideraram sanções internacionais contra Moscou por violação de soberania ucraniana. Agora Trump está ameaçando fazer exatamente o que condenou Rússia por fazer tomar território de nação soberana. Pela força, a hipocrisia é flagrante e não passou despercebida. Rússia reagiu à crise com ironia, mal disfarçada. Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, sugeriu sarcasticamente que Trump deveria se apressar, ou Groenlândia poderia escolher juntar-se à Rússia, porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov disse que Rússia estava monitorando a situação, chamando-a de extraordinária e inusual. Rússia afirmou que considera Groenlândia território dinamarquês e acusou potências ocidentais de exibir padrões duplos. China não comentou oficialmente, mas analistas chineses certamente notaram que Estados Unidos, que criticam a iniciativa do Cinturão e Rota Chinesa como imperialismo do século XXI, agora estão ameaçando anexar território na esfera tradicional europeia. Primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse que intervenção americana na Groenlândia seria desastre. Quero dizer conflito ou tentativa de assumir território de país que é membro da OTAN por outro Estado. Membro da OTAN. E ainda por cima, são Estados Unidos. Bem, isso seria o fim do mundo, como conhecemos, que garantiu nossa segurança por décadas. Ele, disse primeira-ministra islandesa,
Kristrún Frostadóttir, expressou apoio à Dinamarca e Groenlândia, embora não tenha mencionado Estados Unidos ou Trump diretamente. União Europeia está considerando contramedidas atrás de portas fechadas, embora não tenha anunciado nada. Publicamente, países europeus estão em posição impossível. Dependem de Estados Unidos para a segurança através da OTAN, mas precisam defender princípio de integridade territorial. Para analistas de política externa, crise da Groenlândia representa potencial ponto de virada na história. Charles Kupchan, pesquisador sênior no Conselho de Relações Exteriores e professor de Assuntos Internacionais na Universidade de Georgetown, disse: se Trump fizer isso, se ele efetivamente atacar Dinamarca, aliado da OTAN, ele estará destruindo uma das alianças mais antigas e importantes da América. Michael McFaul, ex-embaixador americano na Rússia, escreveu que invasão da Groenlândia seria a pior ideia de Trump, argumentando que destruiria permanentemente relações com um aliado democrático confiável, terminaria a OTAN e isolaria Estados Unidos em era de competição de grandes potências com China e Rússia. Para vencer nossa nova era de competição de grandes potências no século XXI, precisamos de aliados democráticos fortes e duradouros novamente. McFaul escreveu: mas talvez impacto mais profundo seja psicológico. Se Estados Unidos podem simplesmente ignorar soberania de aliados quando convém que garantia qualquer nação menor, tem países ao redor do mundo estão observando e tirando conclusões sobre confiabilidade americana e valor de alianças com Washington. Ordem internacional não é estrutura física que pode ser destruída por bombas. É conjunto de normas, expectativas e instituições que dependem de confiança mútua e comportamento previsível. Trump está destruindo essa confiança sistematicamente. Em 16 de janeiro de 2026, a crise da Groenlândia continua sem resolução. Tropas europeias da OTAN estão se desdobrando para território dinamarquês pela primeira vez, não para defender contra a Rússia ou China, mas para sinalizar determinação de defender aliado contra a ameaça do membro mais poderoso da própria aliança. Trump não recuou, repetindo que Estados Unidos farão algo sobre Groenlândia, gostem eles ou não. Generais americanos reportadamente consideram ordens de invasão loucas e ilegais, mas são ordens do comandante em chefe. O paralelo com Venezuela é deliberado e ominoso. Trump demonstrou em 3 de janeiro que está disposto a usar força militar unilateralmente para alcançar objetivos que viola direito internacional. Captura de Maduro foi operação de forças especiais executada sem aprovação do Congresso ou autorização internacional. Se Trump ordenar ação militar na Groenlândia, seria operação similar, rápida, executada por forças especiais, apresentada ao mundo como fato consumado. A questão não é se Estados Unidos tem capacidade militar de tomar Groenlândia. Obviamente tem. 150 militares dinamarqueses e algumas dezenas de europeus na ilha não poderiam resistir. A questão é se Trump dará ordem e se militares americanos obedecerão. E se o fizerem, o que acontece depois? OTAN seria destruída, não por ameaça externa, mas por ações de seu próprio líder. Aliados europeus seriam forçados a escolher entre romper com Estados Unidos ou aceitar que soberania é opcional quando Washington decide. Independente de resultado imediato, dano já está feito. Confiança foi quebrada. Normas foram desafiadas. E mundo está observando, enquanto ordem internacional baseada em regras que Estados Unidos construíram após 1945 é desmantelada pelo próprio arquiteto.
A Groenlândia pode parecer remota, mas crise ali é sobre algo muito maior. Se poder ainda precisa operar dentro de regras, ou se simplesmente é.